eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Você conhece um oráculo chamado Runas? Já ouviu falar? Não conhece? Tem dúvidas? Quer tirar suas dúvidas aqui conosco? Para falar sobre isso, eu convidei a terapeuta integrativa, a Elaine F. Martins. Além de tudo, ela é jornalista, ela é publicitária, ela é terapeuta integrativa, ela é numeróloga, ela lê runas e está aqui conosco. Boa noite, Elaine, bem-vinda ao blog Sintonia SP. Lembrando, pessoal, que esta live vai ficar gravada no GTV do blog Sintonia SP. Boa noite, Elaine, bem-vinda ao blog Sintonia SP. Obrigada por aceitar o convite. Vamos lá, Elaine. Esperando você. Boa noite, Dirce Martins. Oi, Elaine. Obrigada por aceitar o convite. Vamos acertar as câmeras. Uma segunda-feira de carnaval, hein? E olha que caiu uma chuva danada aqui em São Paulo, né? Foi, caiu vento. Como é que tá? Chuva. Aqui tá Você mora onde? Eu moro em Santana. Então, aqui na Parada Inglesa, menina, eu tava no bloquinho, né? Eu fui no bloquinho. E aí, menina, mas assim, eu falei pro meu marido, vamos embora, vamos embora. Ele falou, ainda é cedo, é 4 horas, menina, foi o tempo de botar o pé aqui. Eu não sabia. A luz do Monte Vilares virou um mar. Nossa, é mesmo? Bom, eu tô mais para baixo, eu tô em Santana mesmo, na Voluntários. Aqui bateu um vento. E aí, uma chuva de pingão, sabe? Assim, pingo grande, grosso. Eu saí fechando tudo. Mas passou rápido aqui, não durou muito tempo. É, aqui ventou muito e choveu muito. Mas, assim, você tem um problema que... Nós temos problema agora que o pessoal também impermeabiliza tudo, né? Então, você não tem a água não tem vazão, ela não tem como sair, né? Você sabe que eu moro numa vila? Vamos tricotar enquanto o pessoal entra. Eu moro numa vila fechada, com portão e tudo. E aqui dentro da vila é paralelepípedo. Só em frente à minha casa é que é um cimento liso. E tem uma ligeira caidinha, então não empoça a água. Mas assim, nasce mato, né? Porque o paralelepípedo no vão fica ali, areia, terra, vai nascendo. Mas é melhor, porque não alaga a vila. Porque pelo menos com paralelepípedo, a água tem para onde correr, né? Porque quando você tem aquele cimento em tudo, nossa! É terrível. Vamos lá, dona... Da Dani, dona tô vendo umas queridas entrando aqui, hein? Mamãe já entrou. Ai, a Lídia, eu a entrevistei. Oi, Lídia. Tudo bem, Lídia? Obrigada por estar aqui conosco. Vamos lá, Elaine, explica para o pessoal que está aqui e como essa live vai ficar gravada aí depois. Você vai ser uma das primeiras a saber, eu estou contando aqui para todo mundo. Eu vou fazer vai virar um podcast. Uhul, que delícia! Vai virar podcast, porque assim, as pessoas não querem ver, mas querem ouvir, então vai ficar muito interessante às vezes, isso. no carro, andando de bike, o podcast é sensacional. É muito gostoso. E eu resolvi, falei, quer saber? Vamos espalhar para todo mundo. Elaine, afinal de contas, o que é a runas? Runas. As runas, elas formam, na verdade, um alfabeto. Um alfabeto considerado sagrado, porque não era um alfabeto usado para fazer lista de feira, mandar carta de amor, nada disso. Era um alfabeto usado para magia. Lá atrás, é um alfabeto proto-germânico, veio pegando ali toda a parte dos nórdicos e tal. Veio a ficar mais famosinha por conta dos vikings, né? E os celtas também tinham uma ligação, enfim. Ela foi se espalhando, né? Esse alfabeto se espalhou. E a lenda é muito bonita. Não sei se você conhece a lenda das runas. Não. Que é do deus Odin. E eu gosto sempre de falar assim. Eu tenho uma religião. O outro, lá no Egito, né? Ou lá na Finlândia, na Islândia, né? Falando de runas, eles têm mitologia. O meu é
a minha fé é religião. A fé do outro é mitologia. Então, eu sempre gosto de lembrar que estes deuses são os mesmos em todos os lugares. O que eles mudam? De nome, e eles mudam um pouco a sua forma para se adequar àqueles lugares onde eles são venerados, digamos assim, né? Então, o deus Odin é o deus geral, é o deusão da mitologia nórdica. E ele era o deus que buscava sabedoria. Tanto que ele perdeu um olho em troca dessa sabedoria que ele buscava, né? Foi um dos lances dele foi perder esse olho por conta da sabedoria que ele buscava. E uma das imagens mais lindas que tem é a dele com o olho, né, com um tampão, e o corvo, que é o mensageiro dele no ombro, né? Uma imagem bem comum, é a mais conhecida. E ele, no fim, o que ele conseguiu? Ele acessou a sabedoria e deixou essa sabedoria para os homens, através das runas. Então, quando ele se pendura em Yggdrasil, que é a árvore do meio do mundo, né? Tanto que ele é comparado ao enforcado no tarô, porque as cartas de tarô, na verdade, têm o enforcado pendurado pelo pé. Então, ele não é um enforcado, ele apenas está de cabeça para baixo, como Odin estava, buscando um outro ponto de vista além da caixinha. Então, a sabedoria vem de você buscar um ponto de vista além da caixinha, além daquilo que os seus olhos físicos podem ver. Pensei que elas tivessem... Desculpa te cortar. Eu nunca pensei que as runas pudessem estar atreladas às cartas do tarô. Podem. Jamais. Ao tarô, à astrologia, à numerologia. Porque todos esses oráculos, os oráculos que nós temos, principalmente o tarô, que é o mais conhecido, aí você tem Búzios, que eu não conheço absolutamente nada, que eles são o quê? Uma maneira da gente falar com os deuses. Essa é a função do oráculo. É acessar a mensagem que os deuses têm para nós. Numa orientação, num conselho, numa explicação de uma situação, num karma. Você olha ali na sua vida, você percebe que aquela situação está se repetindo. É um aprendizado que você tem que tirar. Se ela está no repeteco, né? No modo repetição contínua, gente, é um aprendizado. Quando você não consegue entender isso, os oráculos ajudam você, porque eles vão justamente intermediar essa conversa entre você e os seres do plano espiritual. A questão é que, no fim, o que você tem, por exemplo, no tarô? Além dessa função de acessar esse plano espiritual, você tem os oráculos e o tarô e as runas acessando o inconsciente coletivo, que a gente está lidando ali com arquétipos, né? Nas runas a gente tem 24 pedras, são 24 arquétipos. Você tem os 22 arquétipos pelos arcanos maiores do tarô. Você tem 12 arquétipos nas constelações, que são os signos na astrologia. Você tem 9 arquétipos na numerologia, que são os números de 1 a 9, segundo Pitágoras. Aí eu não entro na cabalística, né? Então, veja que, na verdade, a gente está lidando com padrões de comportamento. Isso são os arquétipos, os padrões de comportamento. E quando você traz isso para uma astrologia, para uma numerologia, que são artes que usam o quê? Sua data de nascimento e seu nome. Então, você está lidando ali com a programação da sua encarnação. Quando você faz um mapa astrológico natal de uma pessoa, você está trazendo para ela os códigos que foram programados para ela experienciar nesta encadernação. Nesta forma que eu estou hoje. Porque na próxima eu vou ter uma outra forma. Agora, minha pergunta. Na sociedade viking, na sociedade que lia as runas, não na modernidade, naquela época, as mulheres é que liam as runas? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. As runas, como elas são um alfabeto mágico, você tinha os magos que faziam a leitura. E não só a leitura. Tinha toda uma elaboração
de protocolos de magia rúnica. Certo. Eu não entro por essa área, né? Digamos que nesta encadernação, eu recebi a orientação de não entrar na linha de magia rúnica. Por quê? Porque eu tenho isso no meu passado. Eu não vou repetir encarnação à toa, perder tempo fazendo o que eu já fiz. Então, eu quero a novidade, eu quero aprender coisas diferentes. Agora, ainda hoje, as runas são muito usadas na magia, principalmente pelo pessoal da Wicca, do paganismo, porque a religião nórdica, digamos assim, é uma religião pagã. E o que é o paganismo? É honrar a natureza. Não tem nada de errado, não tem nada de ruim. O paganismo honra a terra, honra o céu, honra a colheita, né? Honra a comida, a chuva que beneficia toda a terra. Então, isso é o paganismo. E usar os elementais que cuidam desses elementos, do fogo, da terra, do ar, da água, honrando esses elementos para ter boas colheitas, ter fartura, ter saúde, crianças nascendo. Então, as runas sempre foram muito associadas a esses rituais pagãos, porque elas fazem este contato intermediando, né, a conversa com os deuses, e existem runas separadas, específicas para magia. Você tem um jogo, digamos assim, de runas, que é formado pelas runas das bruxas, né? Então, você tem ali símbolos diferentes. Deixa eu pegar aqui, olha. Isso aqui é um símbolo único, tá? Um deles. Você vai ter outros nessas runas da bruxa. São diferentes, são símbolos mais elaborados, mais organizados, com misturas desses símbolos mais simples, porque são específicos para magia. E a gente pode montar os sigilos, né? Fazer, oi, Ledinha, montar os sigilos organizando determinados símbolos rúnicos. Então, você vai montando. E sim, isso é magia. Então, tem uma pessoa aqui que eu não lembro. Então, tem uma pessoa que está aqui que não, eu só vi não consigo ver um primeiro nome. Ela falou que também não trabalha com a runa mágica, né? Mas sim de forma terapêutica. Isso. Agora, a pergunta que eu quero te fazer: no jogo de búzios, você tem que ser muito direto. Então, eu pergunto assim para você: eu vou ser readmitida no meu trabalho? Eu tenho que ser muito direto. Nas runas também a pergunta tem que ser bem específica. Olha, eu entendo que em qualquer oráculo... Tá fazendo eco a minha fala? Não. Porque eu tô sem fone, se ficar ruim, você me avisa, tá? Eu entendo assim, que em todo... Vamos lá. Se o oráculo vai abrir para você ou inconsciente coletivo, trabalhar com os arquétipos terapeuticamente, ou abrir um canal de comunicação com os deuses, com seus mentores, né, com o plano espiritual, seja como você entenda o plano espiritual, você só consegue ter uma resposta se você souber o que você quer saber. Então, a questão de ter uma pergunta objetiva é: tenha clareza sobre o que você deseja saber. Eu tenho um hábito que é assim, as pessoas que já leram comigo vão saber disso. Eu sempre falo para as pessoas quando elas agendam: olha, até o dia da sua sessão, vai fazendo uma listinha de perguntas com as coisas que você quer saber. Porque eu não faço uma leitura do tipo, abro as runas, leio e depois eu te respondo. Não, eu não vou ler nada, eu só vou responder o que você perguntar. Então, lista tudo que você quer saber. Eu sou muito sincera. Raramente a gente usa essa lista. Por quê? A minha intenção ao pedir essa lista, é claro, é usar, se a pessoa na hora não souber muito bem elaborar as questões, mas é principalmente levar a pessoa a refletir. Porque ela vai ter ali alguns dias, sei lá, 2 ou 3 dias antes da leitura, para refletir sobre os questionamentos que ela vai fazer. E isso ajuda a ter clareza. E aí, na hora da leitura, o que eu faço? Eu converso. Eu vou por departamento, para não ficar uma zona, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente abre uma leitura de oráculo, você está acionando o plano espiritual. Eu trabalho com uma linha de ciganos, né, para a leitura de runas. Eu tenho algumas linhas de trabalho, né?
Então, a leitura de runas especificamente está na linha de ciganos. Acontece que você não tem como trabalhar com nada energético se você não tiver uma esquerda segurando, se você não tiver outros mentores te orientando, tratando, curando as pessoas, limpando os miasmas, as inhacas. Oi, Megzinha! Limpando os pensamentos repetitivos, as energias densas, porque tudo isso atrapalha a leitura. Então, e a minha pergunta é, você faz um preparo tanto do ambiente quanto o seu para receber esta pessoa? Online agora, eu só estou no online. Não, tudo bem, mas você se prepara, mesmo sendo online, você se prepara. Eu me porque preparo da hora você que eu acordo, amada, porque o meu dia eu vou te contar, viu? Porque o campo energético é muito forte. Você já pegou alguma pessoa, quando você atendia pessoalmente, com uma energia muito negativa? Como é que você trabalhou com isso? Olha, vamos lá. Vamos começar definindo o que é energia negativa. Né? Energia negativa é qualquer coisa insalubre ou destrutivo no seu campo energético. E eu vou falar bem a real. Todos nós somos muito insalubres. Todos nós somos muito tóxicos energeticamente. Todos nós carregamos campos muito densos ao nosso redor. Seja porque você está numa fase não muito boa, seja porque você traz acompanhantes, sei lá, obsessores, sejam eles kármicos, sejam porque você pegou no bloquinho que você foi pular do carnaval, porque pegou, né? Porque a gente pode até falar sobre carnaval um pouco depois. E seja porque você passou o dia de mau humor, porque você brigou com sua prima. Isso tudo abre brecha no campo e deixa o campo negativo. Este é o grande lance. É o vigiar e orar o tempo inteiro. Então, sim, eu pego. Até porque se a pessoa me procura, não é porque ela está feliz, ok? Quem me procura tem uma questão para solucionar. Claro. Eu tinha uma amiga que eu tive que cortar a amizade com ela. Não dava. Chegou um ponto que não dá. Pessoa, sabe aquela pessoa que é ingrata a tudo que tem? Eu lembro que um dia ela foi num centro espírita, que ela me levou quando eu fiquei muito doente, muito bom. E ela tinha uma questão que ela não queria morar mais naquele apartamento. E aí, era a Seara Bendita, eles eram muito bons, eles são cabecistas. E o médium falou para ela que ela tinha que agradecer o apartamento que ela tinha e que se ela não estava satisfeita, não era indo pedir lá. Ela tinha que tomar uma atitude, era alugar ou vender. E era dela? Ela era proprietária. Era dela. E aí eu liguei para ela, me ligou. Eu trabalhava no jornal à noite, final da noite a gente já quase não tinha mais muito movimento. E ela estava enfurecida. Com o mentor do centro. O médium não estava incorporado. E eu peguei e falei para ela, eu falei, olha, eu sou da seguinte opinião. Eu sempre fui assim. Eu não estou satisfeita, eu saio. Que, assim, de qualquer coisa, né? De um lugar, de uma situação, de uma relação. Eu sempre fui assim. E assim, tanto que quando eu fui me aposentar pelo tempo de contribuição, eu achei que eu não ia conseguir. Porque teve alguns empregos no começo da minha carreira que era 2 meses, um mês, 2, eu não conseguia. Meu problema é o ambiente. Se eu não me dou no ambiente, que eu começo a me sentir mal, tchau. É uma questão pessoal. E ela ficou muito enlouquecida com isso. Que eu também, entendeu? Eu falei para ela, se você é fácil, aluga. Você não precisa vender. Você aluga. Né? Então, eu acho assim, que às vezes, quando as pessoas vão procurar um oraculista, mesmo um psicólogo, qualquer um, ela quer tanto uma coisa que ela sabe que não vai dar certo. Porque tem vezes que a gente fala assim, puxa vida, é que nem uma mulher que está muito apaixonada ou um homem que está muito apaixonado.
quer aquela pessoa. E aí vira uma verdadeira obsessão. Aí depois de um tempo que a pessoa tá fora, você começa a olhar outra, você fala, puxa, do que eu me livrei, hein? E às vezes é Né? simplesmente porque aquela pessoa ou não faz parte do caminho do outro, Sim. ou faz parte por um tempo para um aprendizado, para um ajuste, né? Para um apoio de um lado, de outro ou de ambos, e depois termina. Cada um segue o seu caminho. E Sim. não tem nada de errado nisso. A questão é quando as pessoas não aceitam a separação. Isso é muito sério, né? Porque aí você vira um obsessor do outro quando você quer o outro de volta. Meu, obsessor vivo Sim. é mais difícil de lidar do que obsessor morto. Por quê? Porque o que acontece? O obsessor morto, você tem muitos recursos hoje na apometria, né? Para trazer estes seres para a linha, para um encaminhamento, para um tratamento. Você tem os próprios centros com os passes e tratamentos, seja qual for o centro, Umbanda, Candomblé, centro kardecista, não importa. E aí você tem a apometria, você tem a igreja, você tem o templo evangélico, todos eles vão pegar estes espíritos que não deviam estar ali, porque se eles morrerem, eles não tinham que estar ali enchendo sua paciência. Então, eles vão pegar estes seres. E aí eu lembro o seguinte, com muito amor, porque eles não estão ali porque eles são ruins só. Tá? Eles estão ali porque eles estão se sentindo injustiçados, os mortos. E eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, normalmente, esse trabalho de desobsessão precisa ser feito com amor, com carinho. Não necessariamente meu irmãozinho vem cá, dá colinho, mas com muito respeito àquele espírito que tem uma dor. Né? E quando você está lidando com um obsessor encarnado, você não tem como fazer isso. Quem é que abre a cachola de um ser humaninho e diz, meu, segue sua vida, muda, faz que nem Pokémon, evolui, vai para um outro nível. Por quê? Isso já passou, né? Você tem que evoluir ali o Pokémon, porque senão você fica preso naquela energia. Quando você fica pensando na pessoa que você quer e que foi embora, você fica emanando energia para o campo daquela pessoa. E às vezes, das duas, uma pessoa não está ligada. Porque assim, a pessoa que fica com essa obsessão, ela pira e às vezes faz até besteira, né? A maioria faz Faz o besteira. campo energético da outra, que ela está obsediando a outra ainda E está aí, mas distância. o que acontece? Então, eu conheço, tem gente que assassina a outra, mata a outra, bom, enfim, faz uma tragédia. O que acontece no campo energético de quem sofre a obsessão? A mesma coisa que se for um obsessor desencarnado. O que acontece? Tudo que você pensa e sente é campo eletromagnético. Então, a gente tem o cérebro que gera um campo elétrico. As sinapses geram um campo elétrico, né? O cardíaco, algumas pessoas nem com marreta. Não abre, Caruna, não tem jeito. Então, assim, o campo do coração o coração gera o campo magnético. Então, a tua mente emite, e o teu coração atrai. Então, esse é o nosso campo eletromagnético. E isto vai metros, né, ao redor da gente. Quando eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa, o primeiro campo que recebe isso, esse pensamento, esse sentimento, é o meu. Então, se eu estou pensando porcaria, lúcia do céu, eu já estou enchendo o meu próprio campo de porcaria. O problema é maior porque isso que eu estou emanando vai para o endereço. Como aqui a gente não tem a visão do plano astral, a gente não vê isso indo, mas vai. E vai na forma correspondente ao pensamento, ao sentimento. Então, se você está com raiva, vão flechas, vão setas, vão marretas para o campo plasmado no astral. Tudo existe fisicamente no astral. Então, aquela marreta ou aquela flecha chega no campo da outra pessoa. E se a outra pessoa não está alerta, aquilo penetra, aquilo fura, aquilo machuca.
O vuduzinho que a gente está acostumado a ver, aquele bonequinho que enche de alfinete, então aquilo é só materialização. É só materialização de uma coisa que acontece quando você pensa com a emoção negativa em alguém. É igual um bonequinho de voodoo. Acontece que primeiro eu sujei o meu campo. Então, quando eu odeio e emano esse ódio para o outro, eu enchi o meu campo desse ódio. E eu vou atrair também o que eu estou emanando. Mas vai chegar no outro, né? Então, eu vou prejudicar o outro se o outro tiver desavisado. Sabe aquela coisa assim? Ah, macumba pega? O pessoal não pergunta? Ah, macumba pega? Pega, dependendo da sua frequência. Porque o que acontece com a macumba é a mesma coisa. Isso tudo que a gente está falando. O que é que a gente faz num centro de Umbanda que aceita fazer uma magia para prejudicar alguém? Primeiro que já não você já não vai encontrar ali seres que estão trabalhando no astral em nome da luz. Porque a luz trabalha em nome do bem e da evolução. Então, de cara, a Umbanda é amor e evolução. Para nós e para quem está do outro lado nos ajudando, tá? Então, quando um centro aceita fazer isso, o que ele faz? Eu chego lá no centro e falo, eu quero que a Lúcia perca o emprego nesse jornal, porque eu quero o cargo de redatora dela. Somos jornalistas, né? Então, eu vou lá no centro e falo isso. O médium ou o guia que já está ali trabalhando, ele vai dizer, ok, então eu quero uma vela, eu quero uma pinga, uma cachaça, eu quero isso. Ele vai me pedir umas coisas. Por quê? Porque ele precisa pagar alguém no plano astral para fazer o serviço. Para fazer isso. Para fazer o serviço. Não é ele que vai fazer o serviço, ele vai pagar para alguém. Aí ele vai pegar tudo isso que eu der. Vai ser feito um ponto numa encruzilhada, numa esquina, no cemitério, seja onde for, qual for a energia que está sendo convocada para fazer o que eu estou pedindo. E é claro que estes seres não vão comer nem beber o que está ali, mas eles usam a energia, o éter daquilo tudo para o trabalho. Para o trabalho. Eles não vão beber e comer, eles vão usar aquilo para o trabalho. Aquilo é energia que vai ajudá-los a concretar, vai fazer o serviço sujo. É isso mesmo. E aí vai acontecer o quê? Este ser que foi chamado, contratado, vai lá no seu campo, vai começar a te acompanhar para te atazanar. Você vai começar a perder a hora das entrevistas, você vai chegar atrasada na redação, você vai ter um chilique qualquer com o teu editor e ele vai ficar ferrado de raiva de você. Ou seja, vai começar a plantar discórdia, os desentendimentos, os erros, até você ser demitida. Por que isso vai conseguir? Por que ele vai conseguir fazer isso? Porque você já anda nervosa, insatisfeita com o teu trabalho, ou está com um problema com o teu marido, ou você está com um familiar doente. Então, o teu campo já está com brechas. Porque se o teu campo estiver ok, selado, você no teu prumo ajustada, não tem brecha. Aí sabe o que acontece? O fofo que está lá sendo pago para te infernizar, ele gruda em você. Só que ele não consegue a brecha. Ele só vai conseguir quando a tua energia cair. Esse médium, esse sacerdote que faz isso também não volta contra ele? Ó, a lei maior é a lei da ação e reação. Não tem como você ter nenhuma ação que não tenha consequência. Então, assim, eu sempre brinco. Se eu derrubar, é vidro e tem água. Vai espalhar caco e vai molhar um monte de coisa. Essa foi a minha ação. A consequência, para eu não me machucar e o meu gato não se machucar, eu vou ter que recolher os cacos. É o meu trabalho de limpeza. Eu vou ter que recolher os cacos, secar a água, botar minha cadeira no sol. Consequência. Ação e consequência sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas os acordos, cada um faz acordo com quem acha que pode, que deve, né? Cada um trabalha em nome do que acredita ser legal.
Ah, mas eu acho assim, é que eu tava conversando, que assim, eu faço com vários esotéricos, né? Esotéricos, faço com líderes espirituais, enfim, eu faço muito com líderes espirituais, com esotéricos também. É sempre a mesma história. Você vê lá o que você pede, né? É a história do desenho dos Padrinhos Mágicos, Não vi. né? Quem não conhece, você nunca viu esse desenho? É um menininho que ele tem dois padrinhos mágicos. Tá. É um homem e uma mulher. Só que como ele tem, acho que 8 ou 9 anos, ele não sabe bem o que ele Ah, quer. tá. Não tem muito discernimento ainda. Claro que o que ele pede, ele acaba se dando mal. Sempre é uma lição de E moral. no fim Então, é o então a velha nosso história. aprendizado do dia a dia aqui, né? Teve uma vez que ele não falou que não queria mais os pais. Aí ele descobriu que ele não ia existir no final do desenho. Não ia nem nascer, Né? Então ele né? porque não ia nem nascer. Então, assim, as pessoas, quando vai ver runas, búzio, é complicado, porque muitas vezes o oráculo não vai falar o que a pessoa quer ouvir. Não. E eu Né? percebo muito isso, e a questão é assim: eu procuro sempre frisar. A gente está aqui nessa terra, nesse planeta lindo, lindo, mas a gente está aqui prisioneiro. A gente não sai a hora que a gente quer. Então, isso aqui é uma detenção. E a gente veio para Uhum. cá exilado de outros lugares onde a gente não estava adequado. Então, a gente veio para cá para se corrigir. Só que eu nunca sei se é bem assim, uma prisão correcional ou um manicômio judicial, né? Então, assim, eu fico entre o manicômio e a detenção, porque isso aqui é muito louco, né? A terra é muito louca, o jeito que ela funciona, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui para aprender alguma coisinha. E aí, como que você aprende e mostra que aprendeu? A gente aprende no dia a dia com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com as nossas ações mais rotineiras. Não precisa ser nada grandioso, não. São as menorzinhas, que já têm o peso para você fazer os seus aprendizados. Sim. Se eu vou devolver um troco errado ou não, que veio a mais, né? Se eu vou falar a verdade ou não para alguém de uma coisa boba ou não tão boba. Então, isso tudo são as nossas pequenas lições no dia a dia. Como eu mostro se eu aprendi? Conforme eu tomo as minhas decisões e faço escolhas. Em falar a verdade, em ter integridade, em devolver o troco que me deram a mais na padaria. Então, isso tudo vai mostrando se eu estou me corrigindo. E aí, quando você tem que tomar uma decisão, caso com o Joãozinho ou caso com o Zezinho, você quer delegar para mim, oraculista? Não. Eu já tenho os meus aprendizados. Eu não posso fazer escolhas por quem procura uma leitura. Eu posso dar uma visão de cada caminho. O Zezinho, XYZ. O Joãozinho, ABCD. Agora, quem vai escolher o Zezinho ou o Joãozinho é a pessoa, não sou eu. Não sou eu que vou casar com o Zezinho ou o Joãozinho. Ela escolhe. Eu dou a leitura do quadro, do panorama. Porque a gente tem que pensar assim. Todas as nossas escolhas, elas já foram feitas. E mesmo as que nós não fizemos aqui, por exemplo, eu não casei com o Zezinho, eu casei com o Joãozinho. Numa linha paralela, eu casei com ele também. E é isso que os oráculos acessam. Este quadro, esta sequência de acontecimentos nas linhas paralelas. Então, tudo é possível. Tá tudo bem você casar com o Zezinho ou o Joãozinho, ou primeiro você casa com o Zezinho, separa, depois você casa com o Joãozinho. Porque talvez numa outra linha você tenha feito ao contrário, tenha casado com um só. A gente acessa as Tem... linhas. Então, a escolha que a E pessoa vai fazer é importante. Não pode ser o oráculo, o oraculista fazer a escolha. De jeito nenhum. de jeito nenhum. E quanto tempo dura uma sessão de Ah, runas? 1h30, por aí. Quer dizer, na verdade, Ah, é bastante. dura até 10 horas, né? Porque não param de surgir questões. A gente precisa regular
ali um tempo. Você abrir um acesso, né? Você não vai ficar indefinidamente com aquele acesso aberto. Eu faço sessões de 1h30, mais ou menos. E você falou no acesso, né? E fechar esse acesso? Você tem a abertura e você fecha esse acesso, né? É o plano, o plano espiritual que te dá a orientação e fala assim, não, agora chega, Não. é só 1 hora, Não 1 hora sei e se meia, é ou não. não. Eu sinto que ok, a pessoa também sente que ok. Então, é muito Uhum. intuitivo isso, né? Eu não tenho ninguém ali muito controlando. Às vezes passa um pouquinho de 1h30. Então, depende, né? Mas assim, você vai sentindo que vai ficando mais pesado, né? Já começa... Veja bem, quando a pessoa começa a especular, Aí acabou o já acesso. Porque o acesso se fecha automaticamente. Então, assim, enquanto você está nas entendi. suas questões importantes da sua vida, né, trabalhando questões de aprendizado, de decisões relevantes que você tem para tomar, avaliando quadros, situações, relações, tudo isso é muito importante. Quando você começa a especular, mas a minha sogra gosta de mim? Opa, pergunta para sua sogra. Não pergunte isso para as runas, né? Por quê? Sim. Você vai perguntar direto para ela. Isso aí já começa a virar especulação. Então a gente precisa tomar muito. Eu queria saber. Então, já que dá tempo, né? Sei lá, deu 1 hora, acabou a leitura. Já que Agora dá dá tempo, tempo. porque é 1h30, não é até 1h30, né? Pergunta aí se meu marido tem outra. Ah, meu Peraí, Deus. o que teu marido está fazendo que está te deixando desconfiado? Nada, eu só quero saber. Bom, então você não vai saber, você pergunta para ele. Se ele tá ok, tá tudo certo, vocês não estão nem discutindo, não tem nada acontecendo. Aí você abre a brecha para o zombeteiro, para os seus miasmas, para os seus obsessores, para o cara do carnaval aqui espiritual que está passando desocupado, não está fazendo nada. Fala, opa, vou lá atazanar. Pronto. Você abre a brecha na especulação. Opa, Café e Pipoca tá aqui. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Uma das pessoas falou assim que as runas abrem as caixas pretas das pessoas. É verdade? É verdade. Porque o que acontece? As runas, elas vão sempre te orientar no sentido, na minha leitura, pelo menos, que ela é muito terapêutica, né? E trabalha muito com acessos, vidas passadas, compreender a sua encarnação. E tudo isso está relacionado às nossas sombras. As nossas dificuldades maiores têm relação com as nossas sombras. Tá? Então, a caixa preta é aquilo que ninguém viu, ninguém sabe, às vezes nem a gente mesmo. Então, a gente sente uma dificuldade e não entende por quê. A facilidade também está na caixa preta. Quando você tem dons naturais e faz algumas coisas sem nunca ter aprendido muita coisa sobre aquilo, aquilo também está na caixa preta. Porque o que acontece com as nossas sombras? Elas são a grande força que nós temos. Porque no momento em que você encara a sua sombra, ela vira um ponto de força muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Gosta da sombra, né? Ninguém gosta da sombra Então, ou tem medo da as sombra? duas coisas. Primeiro, a sombra sempre é alguma coisa que a gente quer esconder de todo mundo. É a parte que fica no esgoto, né? O esgoto ele é sempre muito bem fechado. Então, essa é a sombra, ela mora ali. As nossas sombras, eu brinco, elas moram com Escorpião, elas moram com Plutão, elas moram com a Lilith, né? Então, quando você tem, aí pegando um exemplo do mapa, porque fica bem tranquilo para explicar. Você tem uma Lilith, e todo mundo tem a Lilith no mapa. Na astrologia alquímica, que é a astrologia diferente que eu trabalho, a Lilith, ela é associada ao... Sabe assim, enfiei o pé na jaca? Pisei Sim, no tomate? Fiz besteira? Então, aonde a Lilith sim. está no seu mapa, aponta a área e, dependendo da configuração, aponta até o que você fez. Então, onde a Lilith está, ela vai te dar medo. Porque ela está dizendo, você pisou na bola aqui.
Então, quando a gente faz uma certo. leitura de runas, e eu adoro associar as runas com o mapa astrológico, você vai entrando nestas caixas pretas que estão lacradíssimas, porque ali está o seu ponto maior de evolução, de despertar para a vida. Para quê? Para ser feliz. Porque a gente está aqui para Porque a isso. gente, assim, mandaram a gente para essa prisão, Manicômio barra prisão. mas essa prisão é para ensinar. Essa prisão, eu entendo que é o seguinte: nos mandaram para cá para aprender a ser felizes com pouco. Com o que for Com possível. pouco não é passar necessidade. Quando eu vejo, é assim, você. Porque assim, hoje em dia as pessoas são muito materialistas. Quer dizer, sempre foram, mas agora a gente tem toda uma dinâmica da sociedade moderna, e com as redes sociais, a grama do vizinho é mais A vida verde, da né? aparência, né? Tomou um É, vulto. da aparência e tal. Então, o que eu vejo assim, o que vem aqui é para você ser feliz e também aprender a. Como é que eu posso te falar? A ver que muitas coisas você tem que relevar e jogar fora. Aprender a relevar, aprender a conviver com o que é diferente. E quando eu falo É diferente, eu falo assim? em diversidade em todos os níveis. Sim, Conceitos, filosofias, aparência, a sexualidade, que sim, hoje tá em alta e ainda incomoda muito algumas pessoas. Por quê? Pense o seguinte: nós viemos como exilados para cá. Isso o kardecismo conta lindamente até a página 2, né? Porque aí ele muda de assunto. Kardec uhum, falou sobre seres em outros planetas. Edgar Armond escreveu, né, psicografou Os Exilados de Capela, falando dos exilados que vieram de Capela. Ramatiz, o espírito Ramatiz, enviou psicografia de vários livros falando sobre vida em muitos planetas e sobre os exilados de muitos planetas que vieram para cá. Então, imagine, sabe Star Trek? sei. Aí você tem Star Wars. Veja a Igualzinho. diversidade de raças que esses filmes nos apresentaram. Em cada pontinho, cada planetinha, tem uma raça diferente. Muitos planetas diferentes. Então, você concorda que nós temos formas originais diferentes? Temos. Colocar todos nós aqui com a mesma forma humanoide, cabeça, tronco, membros, é o quê? Já é um ponto de aprendizado de conviver com as diferenças. Então, eles igualaram a forma, em compensação, jogaram muitas outras diferenças com as quais a gente precisa aprender a conviver. Para quê? É, Para quando a gente sair daqui, a gente não ter chilique, né? Por quê? Se você sair daqui e descobrir que tu é um golfinho, um leão, sei lá eu que raio de alien extraterrestre você é, não importa, você vai ter que sair daqui e achar isso normal. Então, Star Trek e Star Wars já estão preparando a gente para este fato. Lide com as diferenças. Mas a partir do quê? Das diferenças filosóficas, conceituais, políticas, sexuais. Porque se você não aprende nem assim, como que você vai encarar, você sendo um siriano, como que você vai encarar um reptiliano, um sim. antariano, um arcturiano? Porque os corpos são diversos. Então, Então, aqui na mente e no coração tem que ter a aceitação. a Meg perguntou assim, e essa galera que está aparecendo ultimamente? Depende da galera. Eu acredito que essa juventude que está aí é melhor, porque é assim que eu vejo neles. Não deu certo um relacionamento, não importa se é homem, se é mulher, se é bi, se é tri, é tchau e bênção. Não se agarram tanto às coisas. Não estão satisfeitos com o trabalho, eles vão embora, eles não olham para trás.
Eu acho que essa sociedade, esses jovens, eu acho que eu tenho aprendido muito com meu filho, sabia? Que idade seu filho tem? Ele é um homem de 31 anos, mas eu estou aprendendo mais com ele do que eu aprendi quase a minha vida inteira. Porque ele é muito disso. Ah, não serve? Por que você está sofrendo? Acaba com isso. Então, assim, eu vejo que essa juventude não é. A pessoa fala, eles não ligam mais para as coisas que nós, da minha geração, nós valorizávamos Prezávamos tanto. tanto, né? Que é errado. Porque, por exemplo, eu jamais, em alguns anos atrás, eu pensaria que eu estaria fazendo uma live da sala da minha casa. Eu precisaria de todo um equipamento e uma equipe para fazer isso que nós estamos fazendo Sim, hoje. um estúdio, né? Temperatura e pressão adequados, tipo um estúdio de TV, né? Trabalhei em TV, Sim. né? Ó, a Então, Meg está assim, falando uma coisa legal aqui, ó. Ela está falando das naves. Eu tenho uma opinião sobre isso. o que você acha? Primeiro, vamos lá, Meguinha. Se fosse nave de verdade alienígena, nós teríamos tecnologia para abatê-las? Vamos começar por aí, Não, né? Não teríamos. Elas se deixariam abater? Não. Nem nós não. conseguiríamos, nem elas permitiriam que a gente chegasse tão perto a ponto disso. O que eu entendo aí é uma narrativa, né? Primeiro que há muito tempo se fala sobre a necessidade de parar os acobertamentos, de fazer a revelação completa, né? Sobre isso. Sobre a vida extraterrestre, sobre existirem extraterrestres aqui. Só que há muito tempo eles pararam de entrar aqui, porque foi fechada uma barreira de frequência ao redor do planeta. Então, virou uma panela. É isso, né, Meg, que você quer saber? Então, virou uma panela de pressão. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Muitos seres ficaram presos aqui, tá? De muitos lugares diferentes. E isso tem muito tempo, tá? Que levantou essa barreira de frequência. Então, o que acontece? Essa barreira, ela está, sim, sendo retirada. Opa, eu bati aqui. O campo astral, os umbrais que estão sendo higienizados, né? Então, está sendo feita uma grande limpeza no planeta e tem, digamos, uma certa proteção para a evolução da Terra, porque eu gosto de brincar que o último que sair apaga a luz e fecha a porta. Porque se a Terra é um projeto de exílio, esse projeto não deu certo, ponto. Pode ter tido a melhor das intenções, mas não deu certo. Teve muitos pontos cegos que foram sendo observados e tentaram consertar, e parece que quanto mais eles tentam consertar, pior fica. Então, o último que sair apaga a luz e fecha a porta, vamos para outro lugar. Só que você tem facções, você tem infiltrados nesse projeto. Sim, como sempre. Você tem os hackers, né? Você tem vírus dentro deste projeto holográfico, né? Que acabam detonando os programas e tal. Então, tem uma galera que diz assim, revela tudo, né? Explica que a Terra é um holograma e ok. Ou então, explica que a Terra está cercada de vida no cosmos por outros seres em outros planetas. Conta tudo. E tem a galera que não quer contar nada, porque na ignorância nós somos mais facilmente controlados. E você tem a dúvida Mas vocês estão realmente controlados. Agora, como é que você tem visto do ponto de vista esotérico tudo isso que a gente passou? Essa pandemia, que não é fácil, né? E agora todas essas enchentes que você viu como que aconteceu em São Sebastião, que acabou a cidade. Turquia, né? E o terremoto. E de novo. E a guerra. Então, assim, você tem uma série de coisas acontecendo. E eu sempre digo, na hora que você resolve arrumar o quarto, amada, primeira coisa eu sei que você faz é pegar o armário e botar tudo para fora. Fica o caos. Eu diria que a gente está vivendo esse momento na Terra. E vai piorar. Eu também.
eu tô achando, não, não, eu acho assim, que a terra está gritando. A terra, quando eu digo, é a natureza, ela está gritando. E não estão entendendo. Mas não é só a Por terra, quê? né? Eu acho que é mais Não, do que isso. Todo o projeto precisa de sim, algumas soluções, né? está precisando de solução, né, o Elaine? Porque as pessoas que eu acreditava, eu fui muito ingênua, né? Eu acho que eu sou meio um pouco poboliana. Eu achava que as pessoas iam melhorar com a pandemia. Que eu veja bem, houve grandes Sim. perdas. As pessoas perderam. Que eu saiba, perder pai, mãe, irmão, às vezes a família inteira, eu achei que a pessoa ia perder. Né? Eu vejo que as pessoas estão mais egoístas, Elaine. Tá uma E aí é um a um, né? Eu vejo assim, 2020 foi o ano 4 na Sim, numerologia, né? E o ano 4 ele pressupõe perdas financeiras, materiais, restrições, rotina, mudança de rotina, rotinas mais rígidas, e foi justamente o que nós vivemos. Depois sim, nós viemos para 2021, 2022. Então, nós viemos para um ano 5 e para um ano 6. O ano 5, a tecnologia estourou, as lives, as redes sociais, todo o nosso mundo sendo tocado e acontecendo dentro do universo virtual. Quem é ruim continua ruim. Exato. Então, assim, verdade. a gente teve a chance de se observar durante o ano 4. A gente teve a chance de se transformar no ano 5 e contribuir como coletivo no ano 6. Claro que eu estou assim, reduzindo. É a síntese da sinopse, né? Então, assim, é muito Sim, pouquinho. Mas, o que 2023 traz para a gente na numerologia? Um ano 7. Então, é o ano da gente agora olhar qual é a nossa nova escala de valores. O que nós mudamos em nós? O que eu valorizava e que hoje já não é tão importante e que outras coisas se levantaram como valores primordiais. Que princípios sim. hoje regem a minha vida, as minhas relações, o meu trabalho? Porque o ano 7 pressupõe interiorização, reflexão, meditação, busca pela perfeição interna. Então, eu preciso Opa, começar a viver desafio também. nesses novos valores, nesses princípios que eu transformei nesses últimos anos. Porque eu vou ser bem sincera, a amada do meu coração, quem não transformou nada nos 3 últimos anos está lascado. Porque vem Não, chuva fala grosso. sério. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o ano que vem, que é 2024, é um ano 8 na numerologia, é colheita. Tu vai colher o quê se não cuidou das tuas sementinhas que foram tão judiadas nos 3 últimos anos? O que você vai Nossa, colher o ano que vem? sim, e o outro ano é o ano do fechamento do ciclo, Encerramento de né? ciclo. É Tem que complicado. mudar. Se a pessoa não mudou, vem chumbo grosso, Meg. Com certeza. Por quê? O plano espiritual faz isso? Não. A gente tem que pensar o seguinte. No plano espiritual, não tem ninguém com uma cadernetinha marcando pontinho positivo e negativo, ou dando anjinho chorando, anjinho sorrindo, né? Estrelinha, ou, sei lá, É. o negativo da estrelinha, seja o que for. O que a gente tem é campo eletromagnético. O que vem ou não vem para a gente é atraído pelo campo. Então, o que é que você está vibrando? É Ah, isso que isso aqui vai é uma vir coisa. para você, não é? Se você É, está gente. atraindo uma boa escala de valores, né? Princípios fundamentais e valores fundamentais como integridade, honestidade, verdade, respeito, respeito a tudo, a todos. Eu respeitar não quer dizer que eu tenho que fazer igual.
Não quer dizer que eu tenho que concordar, eu Então, tenho que deixar o outro ser quem ele é. eu queria que você me respondesse como esotérica, como numeróloga, como uma pessoa que lê runas. Quando a gente sente que o ciclo acabou? A gente sente. A gente sente que o ciclo acabou quando a gente começa a dar murro em ponta de faca para manter ele aberto. Essa é a hora. Porque a gente precisa diferenciar. A gente aprendeu, vamos lá, principalmente no espiritismo, né? Aí eu tenho as minhas ressalvas, porque eu não sigo religião nenhuma, Uhum. ok? Então eu me sinto muito à vontade para falar isso. A gente não tem que se resignar. A gente tem que ser melhor todo dia. E quando a gente entra na resignação, que eu vou ficar com este marido que me dá 3 surras por dia, e tem até a piada de mau gosto, você não sabe porque tá batendo, mas ela sabe porque tá apanhando. Cara, olha isso, olha a sociedade que a gente vive. Então, você Sim. dizer que viver com um cara que me dá 3 surras por dia é meu karma e eu vou ficar até o fim da vida, não vou. Eu não tenho o quê? Não tenho. Eu não tenho que ser traída, eu não tenho que ser humilhada, eu não tenho que ser magoada o tempo todo, ou indesejada, ou ignorada, ou no trabalho, eu não tenho que ficar sendo passada para trás toda hora por alguém. Eu não tenho que ficar convivendo com pessoas que mentem para se dar bem, para levar a melhor. Eu não tenho que conviver com gente que me usa de escada, né? Então me pisa para poder subir. Eu não tenho que. Porque o kardecismo, ele acaba com a nossa autoestima. É isso que a Karuna falou. O amor próprio vai para baixo do chulé com o kardecismo. Não, não existe. O amor próprio não existe. O Então, amor você próprio não tem que existe. aprender, ok, aprende na primeira surra, amada, e dá um pé nele. E vai ser melhor, vai ser uma pessoa melhor para não atrair outro igual, porque aí tem a autotransformação. Eu estou falando isso numa situação que eu estou passando, não é uma situação de marido, dessas coisas, não é uma situação amorosa. Eu estou passando por um processo na imprensa oficial do Estado e estão brigando na justiça para que nós sejamos reintegrados. Só que eu sinto que ali não é mais o meu lugar. Eu até entrei no processo porque foi um processo coletivo, mas sabe quando você sente que aquilo já não é mais para você? Eu posso perguntar, Quero. olha que isso aqui tá ao vivo, aberto. Pode falar. Vamos ver se acabou o ciclo lá? Vamos. Tô tirando aqui do lado. Olha, vai ter muita mudança ali. Vai ter muita mudança. Então, não é bem apenas um encerramento de ciclo. Existem coisas ali que você precisa receber. E são coisas saudáveis, construtivas, positivas. E aqui eu não estou falando, ai que medo, eu não estou falando só de dinheiro. Pode ser reconhecimento, portas, oportunidades, tá? Pode ser muita coisa além de dinheiro. Então, quando houver a possibilidade, aproveite. Porque o ciclo vai se encerrar naturalmente sozinho. Vale a pena voltar? Vale a pena voltar se essa brecha for aberta. Ainda deu uma runa de movimento, tá? Não tá certo ainda. Saiu uma runa de oculto. Tem coisas acontecendo que independem de uma ação sua. Tá? O oculto é sempre isso, é algo fora, né? Que não depende exatamente da gente. Mas a hora que tiver essa chance, pega o que é teu. Bom, eu vou desligar porque está terminando. Eu quero te agradecer. Caramba. Vamos lá. Já... como é que a gente faz para pegar 2 pessoas?
Agora não dá. Pera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar, encerrar e a gente abre de novo. Fica aí. Tá bom?